Eu quero convidar você por um minuto, fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos juntos aqui, para compartilharmos da Tua Palavra. E eu oro a Deus para que essa seja realmente uma noite onde o Senhor possa despertar o coração dos irmãos para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Pode colocar o PowerPoint, por favor. Eu quero falar hoje sobre o caminho para o mover de Deus no meio dos jovens. Quero compartilhar com você e eu vou usar a história de Elias e Eliseu para compartilhar um caminho que eu percebo muitos princípios que a gente tem trilhado nesses quase 15 anos do trabalho. Nós começamos em 2001, uma direção de Deus, trabalhando com 350 jovens lá em Goiânia, e hoje, por essa graça que o Senhor tem nos conduzido, nós somos parte de uma rede de igrejas no Brasil, em alguns países, e somos mais de 100 mil jovens que estão envolvidos nisso, que partiram dali, muitos pastores, e tudo isso foi algo que, pela graça do Senhor, a gente foi caminhando, e eu quero tentar compartilhar um pouco com você hoje, daquilo que eu creio e percebo que foram os caminhos também que o Senhor nos levou, não é? Quero ler com você 1 Reis, capítulo 19, verso 19. A Bíblia diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora vamos lá para 2 Reis, para a gente terminar aqui de ler a história, capítulo 2, verso 1. A Bíblia fala que então eles começam um processo, um caminho. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O
O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Glória a Deus. Até aqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, será que não está ligado? Ok. A primeira coisa que aconteceu é que foi jogado sobre Eliseu o manto de Elias. É o que a Bíblia diz. A palavra manto aqui é aderesh. Pode passar aí, pode deixar aí. Então, eu vou avisando a hora de passar. Que significa glória, significa resplendor, magnificência. Ele jogou sobre ele um manto que na verdade é glória. Agora, você sabe o que é glória? Glória é o selo de Deus. A primeira coisa que tem que existir em qualquer coisa que nós fazemos, na igreja, na obra, é o selo de Deus. Sem o selo de Deus, nós não deveríamos fazer coisa alguma. Você sabe, selo significa garantia, significa genuidade. Travou minha língua. Significa que aquilo é de fato original. Tem que ter um selo. Se não tem o selo de Deus, é movimento humano. E movimento humano não faz história, não toca uma geração, não muda as circunstâncias. Se não há esse manto de glória sobre o trabalho em que você está envolvido, tem um problema aí, porque tudo começa dessa maneira. Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 6, a Bíblia fala que Jesus, ele foi coroado de glória. Esse texto, eu não vou ler ele é um texto que fala, ele é uma citação do Salmo 8. E lá no Salmo 8, a palavra é coroar, cercar, rodear. Então, a coroa que está falando, que Jesus também foi coroado de glória, não é para pôr na cabeça. A Bíblia dá a entender que é algo que envolve. É como se fosse uma cápsula que está envolvido. Quando Adão foi criado, havia essa glória sobre ele. Essa glória, ela é a imagem. A Bíblia fala que Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança. Adão não dominava os animais porque ele tirava um tranquilizante neles. Não, ele trazia a glória, ele trazia a imagem. Quando Deus falou para o homem dominar, primeiro ele falou para ele dominar porque ele teria essa imagem, essa glória de Deus. Então, como ele tinha a imagem, ele tinha domínio. Não existe domínio sem imagem. E imagem é glória, é a glória de Deus envolvendo você, envolvendo aquilo que você está fazendo em Deus. Por exemplo, quando você vê um guarda de trânsito ou policial federal, ele entra no meio da rodovia, levanta a mão e manda uma carreta enorme parar. Ela poderia passar por cima dele, por causa da força. Mas por que ela para? Porque tem uma imagem de autoridade sobre o guarda. Ela vê aquela imagem, aquela farda, ele significa que ele é alguém que representa o Estado. Então, porque ele tem a imagem da autoridade, a carreta se submete e para. Quando você tem a imagem, quando você tem a glória, você tem o domínio. Nós precisamos compreender, então, por que Deus começa por aqui. Porque essa glória, ela envolve
a nossa vida. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 3, que por causa do pecado, o homem perdeu essa glória. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus vem, morre, ressuscita. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não fez isso em primeiro lugar para nos levar para o céu. Mas o ponto central é que ele queria nos trazer de volta a glória que foi tirada, a glória que foi roubada. Quando isso acontece, quando Cristo vem, se torna a nossa justiça e nos veste, essa glória retorna, porque esse é o que estava no coração de Deus, volta ao princípio. O Senhor, Ele tem o desejo de envolver os seus filhos, envolver o seu povo nesse manto de glória. Ele morreu para fazer isso. E a primeira coisa que você precisa compreender é que você e os seus discípulos em Cristo estão envolvidos nessa glória. Existe uma glória sobre nós. E você precisa crer e viver e se posicionar de acordo com essa realidade. Quantos podem dizer amém? Agora eu quero te dar uma chave. Em que momento Jesus recebeu essa glória? O que aconteceu? Quando você abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, Pedro está relatando isso. Ele está dizendo, pois ele recebeu da parte de Deus, está falando de Jesus, de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Interessante. A Bíblia fala que Jesus recebeu honra e glória no momento em que ele ouviu uma voz. Quando ele ouviu essa voz, foi que a glória e a honra veio sobre ele, segundo Pedro. Que voz foi essa? Ele relata. Foi a voz do Pai dizendo o quê? Esse é o meu Filho amado. Aqui está um ponto, irmãos, que ele é chave, que destrava um mover de Deus. Eu sei que parece tão óbvio, mas ele é tão necessário e tão escasso. É a revelação de que você e os seus discípulos precisam saber disso. É um filho amado. Só não pode dizer amém. É porque parece tão simples, né? Mas isso, quando se torna revelação, vai afetar completamente o seu ministério. Sabe, um segundo momento que Jesus ouviu essa palavra? Quando ele foi batizado no deserto. A Bíblia fala que o céu abriu e Deus falou o quê? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O que aconteceu depois? Ele é levado ao deserto para ser tentado pela serpente. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse ponto do começo do ministério de Jesus, Jesus tinha feito alguma obra? Algum milagre? Nada, não tinha acontecido nada, nada. Sabe qual que é o problema, pastor Paulo, que a gente estava até conversando, de muitos líderes? É que você acha que Deus ama você quando você tem sucesso na liderança. Mas o amor de Deus não tem nada a ver com o que você faz. O amor de Deus não tem nada a ver com os seus resultados. O amor de Deus não está limitado ao romper da obra que você está à frente. Então qual que é o problema? Quando o líder não vê o fruto, ele se sente deixado de lado, porque esse é o mundo. O mundo é assim. O mundo é assim. Se você não produz, você é mandado embora. Se você não é o mais competente, você não é classificado para entrar na universidade. Tudo é em função da produtividade. Mas você esquece às vezes que a igreja não é uma empresa, é o reino de Deus, é uma família. E o que é mais lindo nisso é que Deus fala isso quando não tinha acontecido nada. Para ficar claro que o amor de Deus não tem nada a ver com o fato de eu ser capaz ou não, de eu ser produtivo ou não.
Ele simplesmente ama você e me ama. E ama os seus discípulos. Não é porque você merece, é porque você é filho. Não é porque você é bom e maravilhoso, é porque você é filho. É porque Ele te escolheu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui escolhido. E aí o diabo leva Jesus para o deserto para ser tentado. E ele fala o quê? Se você ler, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Opa, tem um problema aí. O diabo, ele é mestre nisso. Faltou uma palavra. Faltou uma pequena palavrinha do diabo para Jesus. Qual foi? Amado. Ele não falou, se você é filho amado, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele falou, se você é filho, manda que as pedras se transformem em pão. Mostra a sua produtividade. Você não é líder? Por que ele não falou, se você é filho amado? Porque se você sabe que é filho amado, o diabo está derrotado. Está derrotado. Não importa. O pastor Aloysio conta que ele morou, meu pastor lá, ele morou na Inglaterra 1 ano. Na época as filhas deles eram pequenininhas. E ele saiu para passear no parque com a menininha dele, ela devia ter uns 4, 5 anos. E no meio lá do passeio ele falou, você sabe onde nós estamos? Ela falou, não sei. Você sabe voltar para casa? Também não sei. Você não está com medo? Não. Mas você não sabe voltar para casa, por que você não está com medo? Ela falou para ele, porque você sabe. Quando você sabe que é amado, não tem medo. Não tem medo, vai dar certo, meu pai está comigo. Ainda que o inferno inteiro se levante contra mim, resolve com meu pai. Ainda que todos os desafios sejam colocados diante de mim para ganhar o mundo para Jesus, é coisa do meu pai. Por que você acha que no dia dos pais não tem ninguém visitando preso na cadeia? Aí no dia das mães está lotado. Por que se eu perguntar aqui, a maioria dos irmãos que tem problemas de relacionamento com o pai e mãe, o seu problema é com o seu pai. Na maioria das vezes não é com a sua mãe. Porque o seu pai é a figura que foi colocada para representar o pai. E é por isso que o relacionamento com os pais são tão afetados. Porque, em última análise, o diabo quer afetar a sua vida e das pessoas que andam com você, com Deus. Porque quando você não tem convicção que é amado, quando você erra, você fica inseguro, você para, você desvia, você quer desistir. Por quê? Porque na sua cabeça é a sua performance e a dos seus líderes que garantem o amor. Mas não é. Não é. As pessoas desistem porque não tem certeza que são amadas. Você está careca de ouvir que Jesus te ama, mas você não tem revelação disso. Se você tivesse revelação, você não desistia. Porque se Ele ama, se Ele me ama, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Ainda que eu seja infiel, Ele não é. Ah, mas Deus não vai se decepcionar com você, Ele te conhece. Não se preocupe se você é um alicate de marca ou um alicate sem cabo. O importante é que na mão de quem você está. É do seu pai. Quando você está na mão do pai, quando você sabe que é amado, aí é nessa hora que a glória vem. A glória não vem, você fica achando, nós vamos falar disso, de orar, de jejuar, isso é muito bom. E é fundamental, não tem jeito de ter a obra sem estar por aí, sem santidade, sem consagração. Mas não adianta nada disso. Conheço muita gente que ora, muita gente que jejua. Nós praticamos isso. Mas falta algo. O que falta, pastor? Falta a revelação de que você é um filho amado. Significa graça. Significa Deus dando tudo e fazendo tudo para quem não merece nada. Diga amém. A obra é dele. Meu amado, olha para cá, você está envolvido numa obra com jovens, você não é capaz de fazer essa obra. Se você é capaz de fazer a obra que você está envolvido, eu te falo uma coisa, essa obra não é de Deus. A obra de Deus, só Deus pode fazer. Homem nenhum pode fazer, porque ela é uma obra sobrenatural.
Por isso que é graça. Você sabe qual que é o nosso trabalho com Deus? É daqueles meninos que querem ajudar o pai a lavar o carro. Mas ele não sabe, mal tem coordenação. E ele vai lavando o carro, o carro está limpinho, o menino vem, rodeia, pega a bucha com o sabão, deixa cair na terra e esfrega no carro. Aí o pai vem, limpa de novo, ele passa para lá e suja, e ele corre, vem, limpa, lava, segura o menino, ele lavou. Aquela bagunça. E ele abraça o filho e fala, bom trabalho, meu filho. Nós lavamos o carro, que coisa linda. Somos nós e Deus. Problema que muitos não querem andar nessa obra porque são empregados de Deus. Mas você não vai ganhar nenhum mundo para Jesus com empregados. Essa obra é feita com filhos. Filhos, eu não mando embora se tem produtividade, nem se tira nota ruim eu não mando embora. Fica de recuperação, faz confusão, mas é meu filho, o que eu posso fazer? Fico vendo alguns líderes apavorados, porque o tempo inteiro o foco dele é na brecha. Não está brecha, não cresce, está acontecendo, meu Deus, o diabo vai me pegar. Meu irmão, se o diabo fosse me pegar por causa de brecha, estava enrolado. Que isso, pastor? Não estou falando para você que eu vivo em pecado, não. Mas aquele que é perfeito subiu. Você sabe, meus filhos erram muito, mas eu não permito ninguém tocar neles. O erro deles não dá direito ao inimigo pôr a mão. Se eu sou mau, sou assim, quanto mais o nosso Pai não é conosco. Ele ama você, fique em paz. O amor dele não tem nada a ver com a sua produtividade. Você tem que brincar de ser líder. Viver para Deus é como criança, que é uma diversão santa, que nós fazemos junto com o Espírito Santo, na confiança de que foi Ele que me chamou. Eu não tenho nada a ver com isso. Você vai liderar, você vai fazer isso. Ai, meu Deus, sabe? Para com isso. Você quer saber se vai dar conta ou não vai? Já vou te falar, não vai dar conta. Então descansa, vai brincar com seu pai. Ué, foi o Senhor que me chamou, o que eu tenho a ver com isso? Foi meu pai que me chamou. Eu tenho um de 5 anos. Como todo menino quer dirigir. Eu ponho ele no colo às vezes, ponho ele para dirigir. E ele fala, tira a mão. Eu pego por baixo assim, ó. E quando chega na hora, aí ele fica assim, eu seguro. O carro foi conduzido, foi ele? Não foi ele. Ele achou que foi, mas ele sabe que no fundo sou eu que estou ali. A liderança é assim. Eu preciso ter fé de que vai dar certo, não é porque eu sou bom. Porque não existe nenhum que é bom. Todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum bom sequer, não há ninguém que busque a Deus. É Ele que opera em nós o querer e o realizar. Quando você se move é porque Ele já se moveu. Ele já operou. Mas enquanto você está na sua força, você vai virar um fardo terrível e muitos vão desistir. Muitos vão desistir. Mas quando você tem um pai que ama você, que te permite errar, que te permite falhar, que te permite não ser capaz de produzir o que os homens esperam de você, e você entrega nas mãos do Senhor e descansa, e fala, Deus, então, já que é assim, faz o Senhor, porque foi o Senhor que me escolheu. Não fui eu que pedi para jogar, foi o Senhor que me colocou, então chuta essa bola por mim. Faz no meu lugar. Essa é a graça de Deus. Deus nos chama, mas tudo que Deus nos pede para fazer, Ele faz no nosso lugar. Isso é filho amado. E é isso que faz com que a glória seja colocada sobre a sua vida. Jesus, troca o PowerPoint para mim, por favor. Jesus, ele venceu os fariseus e tudo mais, porque ele tinha certeza que ele era um filho amado da parte do Pai. Aí acontece, bom, tem esse PowerPoint aí.
que é importante você entender o seguinte, que nesse contexto de Jesus, eu fiz questão de colocar isso, porque a Bíblia fala que o céu abriu, não é? E Deus falou, esse é meu filho amado. E é uma coisa interessante, porque o céu só está aberto para Ele. Não está aberto para mim nem para você. O momento que Ele se abre para nós, é quando nós estamos nele. E Ele está em nós. Aí o céu está aberto para você também. E assim como Ele, nós não somos amados porque fizemos algo, mas porque somos filhos. E como eu estou nele, o céu está aberto para mim também. Eu vou te ensinar algo que eu faço todo dia de manhã. Eu servi a Deus como líder de jovem por muitos anos, debaixo de muita angústia. Até o dia que eu descobri que eu era filho amado. Agora eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo é levantar a mão e falar, como eu sou amado. Eu sou um filho muito amado. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Meu pai tem pensamentos bons a meu respeito. Ele preparou coisas maravilhosas para mim. Ele planejou coisas tremendas. Ele é meu pai. Honestamente, problema é que muitos de nós não temos nem pai na terra. Você não consegue pensar assim. Mas agora você tem um pai. Os seus discípulos têm um pai que está pensando coisas boas, que está com os braços abertos, que pensa, você tem que acordar de manhã e rejeitar aquela angústia, aquela sensação esquisita, parece que fez uma coisa errada, não sabe nem o que é. Está debaixo de culpa, está debaixo de acusação. Agora eu sou responsável por mover o mundo, por salvar todo mundo. Eu não sou Deus. Meu pai é que faz, eu apenas acredito nesse amor profundo do Senhor. Avança, por favor. Segundo, volta lá para o PowerPoint. Os irmãos da mesa, ok. A segunda coisa é que a gente percebe que Elias, ele é um modelo. Ele jogou o manto sobre Eliseu e falou, me segue. Eu vou ser um modelo de homem de Deus para você. Se nós queremos uma obra prevalecente, nós precisamos de ser modelos para essa geração. Essa é uma geração sem modelo. É uma geração de ídolos. Ídolos não são modelos, são enganos. Essa é uma geração que não tem, muitas vezes, como eu falei, o pai, quando tem, às vezes é ausente, e quando está presente, a maioria ainda não conhece a Cristo, então não é um modelo. Pastor, mas peraí, eles vão olhar para mim? Mas isso, a Bíblia fala para não olhar para o homem. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu estou aqui. Você sabe, não tem jeito. Eu sei que pode parecer estranho, mas não dá para eu chegar para o meu filho e falar, meu filho, eu sou o seu pai. Mas sabe, meu filho, eu não olhe para mim, porque eu tenho tantos defeitos, olhe para o vizinho. Não. Esse ônibus é meu. Deus colocou pessoas do seu lado. Deus te deu discípulos. Você é o modelo. Diga amém. Você é o modelo. Agora é para você que eles vão olhar. Você tem que ter temor e dizer, amém, eu estou aqui. E é pela graça, porque eu sou filho amado. E eu posso olhar para o meu pai, que é um pai de amor, e dizer para você, olha para mim, porque eu estou seguindo ele. Tem que ter um modelo. Esse ônus é meu e seu. Nós somos líderes. Elias agora era o modelo para Eliseu. Eliseu estava olhando para ele. Estava seguindo o caminho dele. Próximo. PowerPoint. Mais um, por favor. Você é a tampa do seu ministério. Até onde você for em Deus, vai determinar o limite dos seus discípulos. A Bíblia diz o quê? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Você que vai ter essa decisão. Todo o tempo, a atitude era de Elias. Nós vamos. E Eliseu falou, eu vou também. Os seus discípulos, eles vão seguir você. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado por onde você vai, na sua fé, naquilo que você vai passar de modelo.
Questiona. Nós somos uma geração que come qualquer coisa que põe na mesa, mas nós precisamos ser um povo que é como os irmãos de Bereia, que checa a Bíblia. Tem muito pregador na televisão, tem muita coisa na internet, mas você tem que questionar. Cuidado com frase pronta, cuidado com frase de efeito. Para nós o importante não é ser legal, é se estar na Bíblia. Pastor, líderes de jovens, líderes não têm opinião, tem a palavra de Deus para dar a direção. Nós falamos a Bíblia, nós falamos a palavra. Nós vamos prestar conta diante de Deus, porque as pessoas estão nos seguindo, e nós temos que seguir a palavra. É ela que vai trazer uma obra que vai fazer diferença. Interessante que Elias fala para ele: vem, você sabe o que eu fiz com você? E imediatamente Eliseu larga tudo. A Bíblia fala que ele mata os bois, queima os carros, despede da família e vai viver para o reino. Uau, isso aqui é um chamado radical. Ele mudou completamente. Talvez os planos do pai dele é que fosse fazendeiro, mas agora queimou o diploma. Foi radical, se entregou completamente. Olha para cá, irmãos, nós como modelos de Deus não podemos ter medo. Temos que dizer para os nossos jovens: me segue, porque eu estou dando a minha vida para Deus. Eu estou dando a minha vida para Deus. Eu só tenho uma chance para viver, eu não vou desperdiçar ela. E se você quiser andar comigo, é para esse lado que eu estou indo. Eu não vou. É nesse momento que você tem que falar. Nós não podemos ser pregadores medíocres, de dizer para ele que vida cristã é apenas uma experiência de ser salvo, ir para o céu e viver vida boa e próspera. Não! A vida cristã é uma vida poderosa, superior, onde nós entregamos e nos consagramos ao reino para trazer ele para a terra, para ver o mover de Deus. E você sabe que hora que você tem que falar isso para os seus discípulos? No dia que ele converte. Porque a hora de marcar o coração é quando o coração está mole. Depois que ele começa a fazer faculdade de teologia, estraga tudo. Tem as boas. Mas olha para cá, qual que é a hora de você colocar uma marca no tijolo? Na hora que o barro está mole ou na hora que já passou pelo forno? A hora que o barro está mole. Os nossos discípulos, os nossos jovens, quando eles se convertem, eles são como um coração de um barro mole. Essa é a hora de você falar: dá a sua vida para Deus. Consagra a sua vida, porque não tem nada nesse mundo que vale a pena. Será que tem alguma coisa nesse mundo que vale a pena mais do que servir a Deus? Não tem. Pastor, por que você fala isso? Porque a Bíblia diz que Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Tudo que foi criado por um propósito. Essa cadeira foi criada para você sentar. Esse microfone foi criado para amplificar a voz. Não faz sentido eu usar ele como um taco de beisebol. Fica estranho, fica ridículo. Não faz sentido usar uma Ferrari para tocar, ou pegar a Lamborghini desse político que foi preso agora, para tocar gado no campo em Goiás. Mas você já percebeu que Deus te criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa? Eu sempre gosto de ver esses documentários do corpo humano, é fantástico. Eu sempre gosto de pregar sobre isso, de falar sobre isso, de falar das 100 mil células reflectoras da luz que tem nos seus olhos, do seu cérebro, que é uma coisa incrível, que se fosse reproduzir o que ele é capaz de fazer, seriam necessários 20 estádios do Maracanã, lotados de computadores de última geração. Do seu coração que bombeia sangue pelo seu corpo, que percorre nas veias do seu corpo uma distância igual a 4 voltas ao mundo todos os dias. O robô mais avançado do mundo, se comparado ao homem, é uma ameba. Para quê? Para que Deus te criou assim? Para que Deus te criou de uma maneira maravilhosa? Para acordar de manhã, trabalhar, ter uma profissão, casar, criar os meninos, voltar para casa, dormir, acordar de manhã, trabalhar, ter uma profissão, arrumar, ajudar e depois morrer. É isso, a vida é isso. Deve ter algo a mais. Se o microfone foi usado, foi criado de uma maneira tremenda para amplificar a voz, se um carro poderoso para correr, imagina o que Deus não planejou quando Ele te criou. Deus nos criou para viver uma vida superior.
Essa é a nossa mensagem, esse é o modelo, é isso que nós temos que falar para o coração dos nossos discípulos. Vem, acredita, você é filho amado, você é a imagem de Deus, você está revestido de glória, e nós estamos nesse caminho, e nós vamos dominar, e nós vamos ganhar esse mundo, e vamos fazer obras que vão ficar para a eternidade, que vai marcar o Senhor. Ele fala: pastor, então todo mundo tem que ser pastor? Não estou falando isso, estou falando que quando você entender, você pode ser advogado, mas na verdade a advocacia agora passou só a ser o seu campo missionário. Você é ministro de Deus dentro da advocacia. Você não é mais médico, você é ministro do reino dentro da medicina. Você não é odontólogo, vai passar toda a sua vida só para tirar a dor de dentro da boca dos outros. Você vai colocar um negócio lá, dar uma anestesia, ó, vai pregar. Vai ministrar, vai ser usado por Deus. Vai ganhar outra dimensão a sua vida, porque o reino estará na frente. Nós precisamos de falar isso para os nossos discípulos, e precisamos viver isso. Deixa eu dizer algo. Um dos grandes problemas do trabalho com jovens em muitos lugares é o foco errado. Nós nunca trabalhamos uma obra com foco no entretenimento. O foco sempre foi na unção. O foco sempre foi nessa vida apaixonada, essa vida conquistada, essa vida que entende o plano maior, que nasceu para escrever história, para fazer diferença na escola, no trabalho, na família, na minha cidade, onde eu estou. Eu acredito nisso. Quando você tem o foco em entretenimento, você fica só fazendo culto de sábado à noite, mudando a cor da fumaça, mas não muda a vida de ninguém. O foco está errado. E aí me introduz ao primeiro passo desse processo, muda para mim por favor, que é Gilgal. A Bíblia fala que eles vão para Gilgal. Gilgal é o lugar, é o ponto de partida que Elias fala para Eliseu: nós temos que sair daí, porque Gilgal significa vida natural. Avança para mim. A palavra Gilgal é andar em círculo, andar à volta de, sabe o que é aquilo? Você reúne, você faz célula, você faz culto de sábado, você prega, você faz isso, mas não sai do lugar. Pastor, o que acontece que a obra não avança? Por que não cresce? A gente faz festa, a gente põe fumaça, a gente faz não sei o quê, a gente traz cantor, a gente faz de tudo, mas não vai, tem círculo, porque o foco está errado, tem Gilgal. Gilgal é vida natural. Gilgal é achar que obra com jovens é concorrer com o mundo. Não, vamos fazer alguma coisa com os jovens, então eles vão para o mundo. O mundo faz festa muito melhor que nós. Tem fumaça muito mais colorida. Eu não tenho problema com fumaça. Eu não tenho problema com luz. Pode ter fumaça, pode ter luz, desde que tenha glória. Senão, é vida natural, é obra natural, é obra intelectual, é ficar querendo explicar, e eu fico vendo algumas pessoas e ficam ali discutindo horas e horas, e faz uma obra, que é uma obra de Gilgal, uma obra natural, é uma vida medíocre, em círculo, focado no entretenimento, achando que é a minha habilidade de falar, a minha habilidade de liderar, a minha habilidade de fazer eventos, esse menino fala tão bem, ele é muito fera, agora essa obra vai, porque ele é mobilizador, ele é isso, ele é aquilo, não vai. Porque quando você acha que pode, você nem descobriu ainda como que pode. Quando você acha que sabe, você nem descobriu ainda como convém saber. Deus só vai começar quando você terminar. Tem que sair daí. Não dá para fazer obra não é obra prevalecente se você é natural. Deus, crente natural, não ouve a voz de Deus, não anda com Deus. Por isso é que Elias chama ele e vai para outro lugar. Passa o PowerPoint, por favor. Ele vai para Betel. Betel é o segundo lugar. Betel significa casa de Deus. Só tem um jeito de tirar o trabalho de jovens de um âmbito natural da obra, que está ali só para, sabe, paquerinha,
tititi, agitação, vamos fazer alguma coisa para esses jovens, vamos fazer um retiro, um acampamento, vamos levar eles para a praia, vamos levar não sei do quê, vamos fazer aqui, vamos fazer aquilo lá, e vamos entreter, e vamos envolver, e vamos pregar palavra legal, descontraída, e vamos falar a linguagem legal. Tem gente que fica falando comigo, não, porque tem que ter a linguagem legal, tem que ter não sei o que legal. Que legal! Ninguém está atrás disso, isso aí os barzinhos aí tem. Nós temos que oferecer o que eles não têm: presença de Deus, glória de Deus, unção, mover do Espírito. É isso que as pessoas querem. Acredite, os jovens querem Deus. A nossa obra não pode ser uma obra natural. Não pode, tem que ser uma obra que eu ouço a Deus e faço o que Deus fala para fazer. E vou para onde Deus mandou ir. Eu não sou diplomata, eu sou profeta. Eu não falo o que você quer ouvir e o que a galera está falando. Eu falo o que a Bíblia está dizendo e o que o Espírito mandou dizer. Eu acredito nesse selo. Se você tiver um compromisso com Deus, Deus vai selar a sua obra. Quando você falar, Ele vai confirmar no coração dos seus ouvintes, dos seus discípulos, e eles vão andar com você. Leva eles para Betel. Se você levar eles para Betel, a obra que você está envolvido vai prevalecer. Tira a obra do âmbito natural e vai para Betel, que é o âmbito espiritual. Um dia, eu conversando com um líder de jovens de uma cidade, perto da praia, ele estava em crise, pessoa honesta, um jovem honesto, queria ver algo acontecer. E ele falou para mim, pastor, não sei o que acontece, porque quando eu faço tudo, eu tento de tudo, mas quando dá sábado, a moçada desce para a praia. Não querem ficar na igreja. O que está acontecendo? Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Eu não conheço, eu não sei, mas parece o óbvio. Me perdoe, com todo amor e carinho, eu não quero ser duro, mas a gente tem que ser realista. Nesse momento, a praia ainda está melhor que o seu culto. Porque ela está ganhando. Eu falei, você tem que chorar. Você tem que parar de concorrer com a praia. Você tem que ir para Betel. Betel é morar com Deus, é ser uma pessoa espiritual, é ser gente que ama a igreja, que tem um encargo, né, e a paixão para edificá-la, porque é casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Betel fala de intimidade com Deus e fala de encargo pela igreja. Não dá para ficar querendo fazer as coisas fora desse âmbito. É nesse ambiente, pode mudar por favor, é nesse âmbito que nós estamos envolvidos. É nesse âmbito que você vai passar a ter uma obra que é forte. Infelizmente, muitos lugares, muitos pastores estão apenas realizando eventos, não estão levando os jovens para isso. Betel é ser gente que aprendeu a adorar, a confessar a palavra, a fluir em Deus, a fluir no Espírito, a ouvir a voz do Senhor, a ser sensível. Você sabe, quando o manto é jogado sobre você, você se torna o filho amado e é revestido de glória. Mas quando você chega em Betel, o filho vira noiva. Paixão. Sem paixão não vai acontecer nada. Sabe aquela mulher que jogou um vaso de perfume caríssimo aos pés de Jesus? Jesus não foi até ela, ela que foi até ele. A paixão moveu ela. Pastor, o negócio não anda. A hora que ele se apaixonar, a paixão move. E a paixão move para dar o melhor, para desperdiçar a vida. Move para ir a Cristo com tudo. Não precisa mandar ninguém pregar. Não precisa mandar ninguém não pecar. Não precisa mandar ninguém ser santo. Leve os seus jovens a se apaixonarem e vai estar tudo certo. Porque quando se está apaixonado, o único foco é o objeto do amor. Me lembro, sou casado há 25 anos, sou apaixonado da minha mulher. Mas sabe, quando eu estava namorando com ela, pastor Elias, de 10 palavras, 11 era ela. Eu só falava dela, só queria saber onde que ela estava. Nós ficamos preocupados em cercar os jovens. Não precisa cercar, se apaixone. Leve eles para essa paixão. Ele vai desperdiçar a vida dele. Ele vai jogar aos pés de Cristo. O mundo vai perder a graça. Vai ficar muito mais interessante.
A vida com Deus é uma vida maravilhosa, é essa vida empolgante, essa vida que tem que se apaixonar, essa vida que ganha o meu coração, essa experiência é a experiência que eu chamo de constrangimento de amor. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. É diferente da experiência da salvação. Essa palavra constranger no original, eu gosto muito dela, significa envolver de tal maneira que não se possa escapar. Sabe o que significa? Estou estragado, não sirvo para mais nada. Minha vida é Cristo. Fui conquistado. Eu fui envolvido. Talvez você está me olhando e fala, é interessante, mas não consigo compreender. Hoje é dia de você ter essa experiência. Você já viu que quando você vê alguém chorando, dá vontade de chorar? Você já viu quando você vai no casamento, vê sua amiga casando, dá vontade de casar? Apaixone-se. Apenas seja apaixonado. E os seus discípulos vão se apaixonar também. Perguntaram para Finney, por que tanta gente vem te ouvir domingo, Charles Finney? O que você faz de especial? Qual é a tática? Qual é a estratégia? É células? É isso? É aquilo? Que bobagem. Você quer saber qual é o modelo? A primeira coisa que as pessoas perguntam, qual que é o modelo da videira? Eu vou te contar qual que é o modelo. O modelo chama paixão. Paixão. Não tem nada que funciona sem paixão. Nada. Finney falou, eu não faço nada. Não tem estratégia. Eu apenas fico a semana inteira colocando fogo no meu coração diante do altar do Senhor. E domingo eles vêm aqui me assistir pegar fogo. Porque o fogo chama. Seja um líder apaixonado e vai ter gente querendo andar com você. A pior coisa do mundo é andar com gente apática. Pastor, não tem ninguém querendo andar comigo, é porque você não é apaixonado por nada. Porque até para estourar bomba no corpo tem gente querendo. Seja esse líder apaixonado. Tem uma paixão que queima no seu coração, que é fruto de um caminhar com Deus em Betel. Vai morar com Ele no quarto. E quando você sair embriagado de amor, pessoas vão querer andar com você porque querem experimentar esse amor também. Seus discípulos vão querer isso e o mundo virá. As pessoas se converterão. Esse é o lugar que nós temos que ir. Mas daí de lá, a Bíblia fala que eles foram. Eu tenho que ir também, porque meu tempo já acabou. Eles foram lá para Jericó. Não é incrível? Jericó é o lugar de guerra. É o lugar onde as muralhas caíram. É o lugar onde os gigantes foram vencidos. É o lugar de lidar com o diabo. Mas não antes de Betel. Você já viu tanto que novo convertido gosta de nova era? Testemunho do ex-bruxo que comia defunto, miolo de defunto meia-noite no cemitério. Quando você se apaixona, o diabo sabe que um perigo está à vista. Portanto, ele vai começar agora a tentar te distrair. E o novo convertido invocado com isso. E vamos ler o livro da fulana de tal, que brigava de tapa com o capeta, que jogava ele dentro da parede, e não sei o quê. E aí faz aqueles teatros malucos, eu não sei onde que eles arrumaram na Bíblia, de Jesus brigando com o diabo. E parece até que Jesus briga com o diabo. Meu Deus, eu não sei onde eles leram isso. Você acha mesmo que tem luta entre Deus e o diabo? Não é necessário nenhum sopro. Deus poderia fazer só assim, ó. Não há guerra entre Deus e o diabo. O diabo é uma criatura vencida. Agora, nós fazemos guerra. Mas sabe de uma coisa? Vou te contar uma coisa simples. Quando o povo de Israel ia para a guerra, eles tinham uma arca, a presença de Deus. Sabe qual era a orientação de Deus? Vamos acampar, estamos na guerra. Põe a arca no meio. Monta as barracas em círculo, todas voltadas para a arca, de costa para o inimigo. Que general doido é esse? Sabe por quê? Deus estava falando, nós estamos numa guerra, mas mesmo no meio da guerra, Cristo é o centro. Foca nele, e ele vai vencer a guerra. Quando eu falo de guerra, é claro que eu estou falando aqui de disciplinas. Aí você tem que ensinar os jovens da sua igreja a jejuar, a orar, porque tem caças de demônio que só cai com jejum e oração.
O jejum não muda Deus, muda você e afeta o mundo espiritual. Deus ama você do mesmo tanto que Ele amava antes e depois. Mas não tem jeito. A obra espiritual vai ter que aprender a pegar na cauda do diabo. Mas isso é depois que eu já tenho experiência com Deus em Betel. E mesmo no meio da guerra, Jesus é o meu foco. E eu então entro nessa batalha, tendo foco em Cristo, mas sabendo que eu vou ter que me posicionar, orando e jejuando. Eu tenho que entrar nesse caminho. São 2 pontos que eu digo para você. Se não há disciplina de oração e jejum, as coisas não vão romper, porque aí é batalha espiritual. Tem que jejuar. Tem que jejuar. No nosso meio, todos os pastores da videira, somado todos os dias do ano que nós temos que jejuar, são 3 meses por ano de jejum. Então, come 2, descansa, jejua 1. Tem os períodos de jejuar. Porque se nós não enfrentarmos o mundo espiritual com seriedade, não vai. Obra de jovem não é embalo gospel de sábado à noite. É coisa séria, nós não estamos tirando pirulito da boca de criança, estamos arrancando vidas do inferno. Então tem que enfrentar, tem que orar, tem que jejuar e orar muito. E jejuar e entrar com tudo nisso, mas não perca o foco, não se embriague na batalha espiritual. Meu ministério, não tem ministério de batalha espiritual. Só tem 5 ministérios. As coisas acontecem lá dentro dos 5. Porque Cristo é o foco. Cristo é o centro. Mas também não tem vitória na batalha espiritual sem submissão. Jesus, quem te deu autoridade para fazer o que você está fazendo? Aí ele fala, você quer saber como que eu venço o diabo? Como que eu faço a guerra? Por que eu tenho autoridade? Eu vou te fazer outra pergunta. Se você me responder, eu te conto. João Batista, o batismo dele era do céu ou da terra? Ah, não sei. Não vamos falar, porque se falar que é do céu, ele vai falar porque vocês não temiam ele. Se falar que é da terra, para temer os homens que tinham como profeta. Então também não sei. Ele falou, também não conto. Mas ele contou em parábolas. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu vou te contar por que vocês, fariseus, arrogantes, não têm autoridade e querem saber por que eu tenho. Eu tenho porque, embora sendo Deus, me fiz homem. E vindo depois de João Batista, embora sendo maior do que ele, fui lá e me submeti a ele. Por isso eu tenho autoridade. Não há autoridade no mundo espiritual sem submissão. Se você não domar essa geração selvagens de jovens insolentes que não respeita pai e mãe, não vai ter autoridade no seu trabalho com os jovens. Nós somos uma geração de cavalo selvagem, que não respeita a autoridade, não respeita pai e mãe, não respeita ninguém. Mas o diabo também não respeita eles. Você quer ter autoridade? Quer ir para Jericó e vencer? Ensina submissão para os seus jovens. Ensina submissão, ensina a orar, ensina a jejuar. Você vai ver. E aí eles vão para o último lugar, o Rio Jordão. Rio Jordão foi a última experiência, significa aquele que desce. É a experiência da cruz. Não existe obra prevalecente sem cruz. Você lidou com o mundo, você lidou com a carne, lá em Gilgal. Você lidou com Deus e aprendeu a ser espiritual. Você lidou com o diabo. Mas agora chegou a maior batalha da sua vida, o ego. Eu vou te contar porque muitos trabalhos de jovem não rompem, pastor. Porque existem líderes de jovens arrogantes dizendo, essa igreja cresce porque tem uns jovens aqui. Aí parou a obra. Porque a divisão é iminente e Deus não vai deixar romper. Enquanto você achar que acabou. Tem que ir para o Jordão, tem que humilhar. Cruz significa abrir mão da minha vontade, dos meus planos para fazer a vontade de Deus. Cruz significa que eu posso pensar diferente do meu pastor, mas eu me submeto a ele porque Deus colocou ele na minha vida. Obrigado por um amém. Não tem. Cruz significa que eu não acho, Deus acha. Significa que é a vontade dele em detrimento da minha. Eu sei que você está acostumado a pensar em cruz como sofrimento. Cruz não é sofrimento. Sofrimento é obstinação. Porque você e eu somos obstinados, a gente sofre. Porque a cruz nada mais é do que a vontade de Deus reinando, em detrimento da minha. Como eu não quero abrir mão, sofre.
Mas não vai ter obra prevalecente sem passar pelo Jordão. Jordão é humilhar, é humilhação. Alguém estava me lembrando da pregação que eu fiz aqui em 2006, eu nem lembrava disso. Vou fazer a pergunta de novo, porque o público aqui é outro. Alguém aqui já foi humilhado alguma vez na vida? Eu já. Mas alguém? Levanta a mão todo mundo. Mas por que você acha que você foi humilhado? Deixa eu falar algo. Com todo amor e carinho que eu falei naquela época, vou repetir. Você só foi humilhado porque você não era humilde. Só é humilhado quem não é humilde. O pastor me humilhou. Aquele líder de louvor me humilhou. Está pensando que ele é quem? Passou por mim e nem me cumprimentou. Fui humilhado. Claro que você foi humilhado, você não está no chão. Não tem jeito. Se o grão de trigo caindo na terra for humilhado e morrer, se não acontecer isso, não vai ter fruto. O fruto no trabalho é resultado de morte. A maior libertação que o homem pode ter na vida é de si mesmo. É sair de cena, é confiar em Deus, é saber quem é incapaz. Paulo, antes de ser o grande apóstolo, teve que chegar ao ponto de desesperar da própria vida e ter a revelação de que ele não era ninguém. Ele era o pior dos pecadores. E ele não estava falando bonitinho, não. Era verdade. Ele teve luz na vida dele, sabia que não prestava. Deus tem que nos levar ao nosso fim, para que só Ele seja Deus. Porque tudo começou porque alguém quis tomar o lugar de Deus. Isso se repete. Existe uma semente de Lúcifer dentro do coração do homem, sem que o homem perceba. Todo homem quer o lugar de Deus. Por isso nós temos que morrer para a minha vontade própria, morrer para a minha opinião própria, se humilhar para Deus, para as pessoas que Deus coloca no meu caminho, quebrantar o meu coração, dizer: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, seja do seu jeito. Eu tenho que chegar no meu fim. Pastor, estou chegando no meu fim. Ótimo, Deus está começando. É depois do Jordão que Eliseu vai ser colocado. E aí a Bíblia fala que Eliseu fala: ok, está chegando a hora, eu quero te fazer um pedido, pastor. Qual que é? Impõe as mãos sobre mim, tempo esgotado. Põe as mãos sobre mim, eu estou acabando. E transfere a unção. Me dá da unção dobrada que Deus te deu. Olha, eu queria muito poder impor as mãos e transferir a unção. Até acredito que tem alguma coisa, em algum momento, em alguma medida, ligada a isso. Mas eu vou ser honesto com você. Aqui está um ponto chave. Você só vai ter a unção que você honrar. Elias fala uma coisa louca. Ele fala: você quer unção dobrada? Então não tira o olho de mim. Foco em mim agora. Que é isso, Elias? Foco em você se você não me ver subindo, não tem unção dobrada. Sabe o que é isso? Não é que Elias estava querendo chamar atenção para ele, não. Elias estava só ensinando um princípio que Jesus depois deixa claro. Vocês querem ser meu discípulo? Querem receber de mim? Porque herança, quem recebe é filho, que honra pai e mãe. Sabe o que Jesus explica o que Elias falou? Sabe o que Jesus falou? Vocês querem ser meu discípulo? Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte na minha unção. Você não tem parte comigo. Você não vai ter a unção de quem você não honra, de quem você não come a carne, não bebe do sangue. Sabe por que muitos jovens não recebem unção de ninguém? Porque são autênticos. Não pode imitar o pastor. Não pode pregar o que você prega, porque ele tem que ter a palavra dele. Tem que ser eu. Eu sou. É isso aí mesmo. Não, se você quer receber algo de alguém, você vai ter que comer da carne. Qual que é o problema? A maioria das pessoas tem inveja, mas não admite. Você quer vencer a inveja? Admira. A melhor maneira de vencer a inveja é admirar. Mas para admirar, tem que humilhar e tem que reconhecer que alguém tem algo que você gostaria de ter e não tem. Isso significa que você vai repetir,
que você vai pregar igual, que você vai querer aquilo, que você vai procurar assimilar, receber. Você vai, é humilhante esse negócio. Irmão, a gente gosta de falar, isso aqui é meu discípulo, isso aqui é meu, mas isso é humilhante. Discípulo do Naor, discípulo de Cristo. Eu sou só o irmão mais velho. Mas o irmão, ele se coloca mesmo, ele está certo de se colocar. Mas isso é uma posição, e nós vivemos numa época que tem que ter, você tem que ter ser a pessoa. Não, Elias recebeu a unção dobrada porque ele honrou Eliseu. Nós vivemos numa época de desonra, gente, onde as pessoas falam mal umas das outras, criticam o trabalho umas das outras. O dele é que é o bom, o dele é que é o melhor, o outro não é bom. Não tem honra. Não tem honra em casa, não tem honra na escola, não tem honra no trabalho, fala mal de todo mundo. Por isso não tem vida. A vida e a unção dobrada vem quando você honra. Quando você honra. Quando você trata com honra. Quando você coloca em primeiro, na sua frente. Quando você admira e se inspira e come de Cristo naquele irmão que Deus colocou no seu caminho como um pai na sua vida. É dessa maneira que você vai receber. E aí a Bíblia diz que acontece que uma experiência sobrenatural, a carruagem vem, é tomada por um redemoinho e Elias sobe. Eu penso que isso fecha o nosso trabalho, dizendo que dentro do trabalho com os jovens, precisa ter um espaço para experiências sobrenaturais. É a carruagem que vai subir. Carruagem e o redemoinho. Tem que ter experiência sobrenatural. Nós não podemos pensar numa obra com os nossos jovens sem o poder sobrenatural de Deus. Você tem que crer em milagres. Você tem que impor as mãos e acreditar que como Jesus fez as obras, nós vamos fazer também. Você tem que pregar isso para os seus jovens e dizer para ele, vai, porque Deus vai te usar. Impõe as mãos, o enfermo vai ser curado. Deus vai te dar a palavra profética. Queria convidar os irmãos do louvor, pastor Fred, por favor. Só para ele tocar aqui para mim, para eu orar. Porque eu quero orar por você. Olha para cá, quero convidar você para ficar em pé. Eu quero orar por você hoje. Se você tiver uma postura definitiva, hoje algo espiritual pode acontecer na sua vida e no seu ministério. Eu quero desafiar você a crer e dizer, Deus, eu sou um filho amado, o Senhor me escolheu. Eu entendi isso hoje. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me chamou. Eu sou amado. O Senhor me ama apesar de mim. O Senhor me ama porque eu sou filho. E esse amor me coroa de glória. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Essa é a primeira coisa que eu quero que você ore nessa noite. Mas a segunda é que você peça a Deus essa experiência de amor. Você vai dizer, Senhor, eu quero ser constrangido por esse amor. Eu quero ter essa paixão que me consome. Porque é isso que vai atrair e vai conduzir aqueles que estão ao meu lado. Se você, enquanto o teclado toca, se você tem liberdade, eu gostaria que nesse momento você, como uma criança que estende as mãos para o Pai, porque sabe que é amada, eu quero que você estenda as suas mãos para Deus. Deus tem um carinho especial por você. Você é a menina dos olhos dele. Você é filho. Você pode ter um monte de debilidades, incapacidades. Você não tem muito fruto. Você tem dificuldade. E por causa disso, às vezes, muitos de vocês e até dos seus discípulos têm pensado em desistir. Mas você não precisa desistir porque o Pai está feliz com você. Só porque você é filho. Você é filho. Ele chamou você para essa obra. Ele vai te cobrir de glória. Essa glória é Cristo na sua vida. Se você crê nisso, isso vai mudar o seu coração.
por um momento, quero que vocês, com a sua mão erguida, fale isso para o Pai. Eu sou um filho amado. Diga isso em voz alta. Eu sou um filho amado. Diga várias vezes. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que me chamou. Eu tenho um Pai que está fazendo uma obra na minha vida. Eu tenho um Pai que está fazendo uma obra através de mim, porque eu sou amado. Eu sou amado independente do meu resultado, independente da minha performance. Eu acredito, eu creio nesse amor. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Eu quero que todas as manhãs você diga isso. Quero que você diga isso para os seus discípulos. Não se esqueça disso. Diga isso no dia que você errar. Diga isso no dia que você não conseguir fazer o que você queria fazer. Seus erros não mudam o amor de Deus. Suas falhas e frustrações não fazem Deus desistir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E hoje Ele está aqui para constranger o seu coração. Quero que você fale com Deus. Senhor, eu quero me apaixonar. Quero ter o meu coração envolvido. Eu quero viver essa santa paixão com o Senhor. Oh Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Eu creio, oh Deus, que aqui está uma liderança nesse país. O Senhor tem chamado homens e mulheres, filhos queridos e amados. E a minha oração, Pai, é que nessa noite o Senhor derrame desse amor que já está no nosso coração. Que eles possam ser tocados por esse amor de uma maneira sobrenatural. Ó Deus, que eles tenham a consciência de que o Senhor tem escolhido eles por causa desse amor. E que hoje eles não sejam um empregado, eles se tornem uma noiva apaixonada. Ó Deus, que vai tocar essa nação por causa desse amor. Se você tem liberdade, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que mova no seu coração nessa noite. Oh Espírito Santo, você que entrou aqui, talvez se sentindo assim, sozinho, incapaz, o Senhor está envolvendo você com uma glória. O Senhor está te envolvendo com esse amor, está tocando o seu coração. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que há sobre eles um manto de glória. Quero profetizar, ó Deus, que os seus corações são despertos por esse amor, por essa paixão. Move, ó Deus, Espírito de Deus. Eu oro para que nessa noite o Senhor chame, como Eliseu fez com Elias. Joga o teu manto sobre eles. Separa jovens aqui nessa noite para viver a única chance de vida para o Senhor. Como aquela mulher que aos olhos do mundo desperdiçou um perfume caríssimo. Que hoje eles possam desperdiçar a sua vida aos teus pés, derramar os seus futuros diante do Senhor, para que a tua vontade seja feita através da vida deles. Oh Deus, hoje eles sabem que podem ser usados poderosamente só porque são filhos amados. E o Senhor chamou, o Senhor escolheu. Marca
Coloca, Senhor, esse selo no coração deles. Eu profetizo que quando você voltar para sua casa, quando você voltar para sua cidade, quando você voltar para sua igreja, um novo selo de glória, um novo selo de vida, de amor e de unção estará sobre a sua vida, em o nome de Jesus. E você verá a obra avançar, não mais por causa de uma estratégia, mas porque a mão poderosa do Senhor há de confirmar o seu ministério. O Senhor vai confirmar as suas palavras no coração dos seus discípulos, dos seus ouvintes. O Senhor vai te guiar. Você vai sair do natural. Você vai ter uma experiência em Betel, na casa de Deus. Você vai aprender a lidar com o mundo espiritual. Você vai aprender a caminhar na cruz. Mas eu profetizo que a experiência da glória, do sobrenatural, vai estar diante de vocês. Eu profetizo que uma liderança se... Ó Deus, uma liderança no nosso país. O Senhor levanta hoje. Nós profetizamos que nesses dias essa conferência é um marco de unidade, e que uma liderança de jovens se levanta nesse país para subjugar o reino das trevas, para trazer o reino de Deus, para glorificar o seu nome. Nós profetizamos que nesses últimos dias esse país há de se dobrar diante do Senhor, e milhares e milhares e milhões de jovens hão de ser tocados pelo poder de Deus. Usa o teu povo com uma santa ousadia. Ó Deus, o Senhor tem nos dado a graça de encher estádios naquela cidade, mas hoje eu quero profetizar que isso vai acontecer no Brasil inteiro, e que esses irmãos serão usados para isso, que esses líderes se levantarão com ousadia para acreditar que podem fazer coisas que jamais sonharam em fazer, porque possuem um Pai de amor que é capaz de todas as coisas por eles e através deles, por meio deles. Eu creio nisso. Abre os olhos, expande a visão, expande a fé, expande a ousadia nessa noite. Erga suas mãos, meu irmão. Creio nisso. Eu quero desafiar, eu sinto fé no meu coração. Você vai sair daqui, Deus vai colocar coisas grandes no seu coração. Você vai sair com ousadia. Quem sabe que é amado pode pensar coisas grandes. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus no seu ministério. Diga comigo: eu sou um filho amado do Pai. Eu fui chamado e escolhido por Ele, e o seu amor não depende do meu resultado, mas porque eu sou filho e fui escolhido e fui chamado, eu creio que uma obra sobrenatural, poderosa, há de acontecer na minha vida e através de mim, para a glória do Pai. Diga: eu profetizo que este país há de conhecer a manifestação da glória de Deus através de jovens que são amados e que se levantam na revelação do poder da graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso, mais forte. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o seu nome, Senhor. Oh, amém, amém, meu irmão. Glória a Deus.